Graças a Deus, irmãos. Louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui mais uma vez e podermos nos reunir na presença dEle. Vamos nos colocar em pé e juntos vamos celebrar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Comece a orar neste momento, apresente a sua vida diante dEle agora em oração. Abra o seu coração a Ele, seja sincero, apresente louvor a Ele, diga palavras de louvor e adoração ao Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar e cremos que vamos adorar ao Senhor. Abra o seu coração para Ele. Senhor Deus, queremos te bendizer neste momento, dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, não há outro Deus além de Ti. Tudo que nós temos é o Senhor, tudo aquilo que nós precisamos é o Senhor. Ó Deus, ministra nossas vidas aqui nessa noite, Pai, que o Senhor venha receber louvor e adoração da sua igreja, Pai. Temos experimentado aqui neste lugar do Teu mover, do Teu agir, Pai. Grandes coisas fez o Senhor entre nós, Pai, por isso nós nos alegramos em Tua presença e continuamos aqui nessa noite cantando a Ti. Que o Senhor venha incendiar nossos corações, que o Senhor venha ministrar poderosamente sobre as nossas vidas e sobre esta igreja, Senhor. Estamos aqui neste lugar sedentos de Ti, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos, ó Deus. Santo és Tu, Senhor. Santo é o Senhor. Vamos cantar neste momento que nós queremos mais de Ti e que nós estamos sedentos e queremos a presença. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Nós te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra e te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós te damos honra, Senhor. Damos glória ao Teu santo nome, Jesus. Nós bendizemos. Te damos honra, Senhor, te damos glória. Teu é o poder para sempre, Teu é o poder para
Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Vamos cantar, te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. O Senhor é maravilhoso em tudo que nós fizermos, tanto no culto que nós estamos oferecendo a Deus neste momento, e em nossas casas também, em nossos dias. Que tudo que nós fizermos seja para honrar o Senhor, para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E que a gente sempre ore sobre isso que nós cantamos aqui, para que o Senhor venha incendiar o nosso coração, e que nossas vidas, nosso coração seja o altar do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos dizer nessa noite: eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu quero mais de ti. Ele nos amou primeiro. Então vamos adorar, exaltar ao Senhor. Sempre neste culto que nós participamos, é a oportunidade de adorarmos. É mais uma oportunidade de adorarmos ao Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. O Senhor é incomparável. Vamos cantar ao Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Oh, nos leva, Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Aleluia. Cantar neste momento, só queremos o Senhor. Só quero ver você. 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 Só quero mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Queremos ver a tua face, Senhor. Eu li algo essa semana sobre ministração da palavra, sobre pregação, e creio que é pertinente também trazer para as nossas vidas, não só para a área de pregar. Eu li sobre a satisfação em Cristo, sobre estar satisfeito em Deus, e que a nossa vida seja isso, a nossa satisfação, e isso já foi ministrado aqui várias vezes, que a nossa satisfação esteja em Deus. Se as nossas expectativas estão em Deus, nós não se preocupamos com o que está acontecendo, porque Deus
nos satisfaz. O Senhor, Ele traz satisfação a nós. Quando estamos satisfeitos no Senhor, os nossos ministérios fluem, porque nós esperamos do Senhor. Quando estamos satisfeitos no Senhor, as nossas famílias também fluem do poder de Deus ali no meio de nossa família, ali no meio da nossa mesa, onde nós organizamos, porque nós estamos satisfeitos em Deus, que pode fazer grandes coisas. Então nós cantamos aqui que nós só queremos o Senhor, nós só queremos ver o Senhor. Então que seja isso, que seja essa oração. Deus, eu só quero ver o Senhor, eu só quero o Senhor, o que eu preciso está em Ti, Senhor Deus. Vamos cantar mais uma vez? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Mais uma vez! Só quero ver você, só quero Ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então nos leva, Senhor, Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Oh Deus, queremos ver a tua face, Senhor. face, Senhor, a Tua vontade, Senhor, a Tua vontade para nossas vidas, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Para nós dizermos como salmista: quem tenho no céu além de Ti, e na terra não tenho nenhum outro bem além de Ti, Senhor. Oh Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos. E ministra isso no nosso coração nessa noite. Oh Deus, que o Senhor seja adorado neste momento, que o Senhor seja engrandecido. A Tua igreja neste momento te louva, te exalta e te adora, Senhor. Oh Deus, te exaltamos, Senhor, te bendizemos. Aplauda bem forte o nome do Senhor, exalte a Ele, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Te adoramos, Senhor Deus. Glórias a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Família linda, igreja maravilhosa que o Senhor trouxe aqui neste lugar. Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Amém, igreja? Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Bom, antes dos avisos, vamos desejar boa-vinda ao Senhor Daniel. Daniel, seja bem-vindo aqui neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus o abrace, vá de encontro. Seja bem-vindo. Sinta a vontade a casa do Pai. Eu sempre falo isso, né? Sinta a vontade a casa do Pai. Se a gente não sente a vontade aqui neste lugar, amada igreja, tem algo errado, né? A gente sentir a vontade, sentir a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Amém? Deus abençoe. Bom, vamos aqui então à nossa programação. Na quarta-feira, né? Temos intercessão. Então, às
19h30. Vamos vir antes, amada igreja. A gente tem que ter esse hábito, né? Da gente... É igual a gente ora em casa antes do alimento, né? Então vamos vir à igreja, né, os 30 minutos antes, pra gente ter esse momento maravilhoso também. Quando a gente se reúne aqui na frente, a gente ora. É maravilhoso, é maravilhoso. Só quem sabe ver a presença do Senhor aqui quando a gente está orando e como nos fortalece como igreja, né? A gente vê em casa quando a gente ora, agradecendo tudo que o Senhor tem feito por nós. Não é diferente quando nós vemos a casa do Senhor, amém? Amém, amada igreja? É muito importante isso. Às 20 horas, então, culto de palavra e vida. Como é bom ouvir a palavra do Senhor, né? E estar em comunhão, né? A gente tem pedido bastante isso. Me veio a cabeça. Eu lembro quando a gente começou o mês de comunhão, se abraçar aí nas casas. Estamos iniciando. Nossa, como tem sido bênçãos, momentos de confraternização, de reunião, a mesa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, quarta-feira às 20 horas, amada igreja. Amém? Alguma chamada de diferença? Uau! Uhul! As crianças... Cadê os jovens dessa igreja, hein? Oh, Deus! Aleluia! Amém! Bom, Conexão Jovens. A nossa reunião, né? A gente estava conversando, eu e o Jadilson em casa, várias coisas. E, jovens, sábado, às 19h30, aqui na igreja. Amém? Ó, eu ouvi mais as crianças falar amém. Amém. Então, às 19h30, vamos convidar, né? Vamos estar participando, é muito importante. E Deus, os jovens, vocês são inteligentes, vocês são sábios. Então, vocês estão vendo, estão acompanhando o que está acontecendo com a igreja, como é bom a gente estarmos juntos. Então, a gente tem algo. A gente não, né? O Senhor tem algo para nós. Então, nós vamos estar aqui. Esperamos vocês. Vamos convidar, vai ser bênção. Amém? Amém? Então é isso aí. Vamos convidar e vamos estar participando da nossa reunião. A gente tem feito a nossa reunião e agora a gente vai fazer aqui na igreja. E tem mais coisa aí que a gente vai estar conversando. Amém? É isso. Vai ser forte, vai ser forte. Não, Deus é bom porque Ele prepara algo assim que a gente menos espera, algo surpreendente. Então, a gente tem que estar presente para a gente ouvir, ser ministrado, né? Para a gente poder caminhar junto, isso é tão importante e nos alegra. Como é bom a gente estar todo mundo junto, né? Então, encontro com Deus do dia 27 até o dia 29 agora. A gente sabe que as vagas são limitadas, então... Amados irmãos, quem nunca participou aqui do encontro? Então, quem tem interesse em participar do encontro com Deus, a gente tem que os valores, que é R$100, né, os trabalhadores que vão, e os encontristas são R$120. Então, para mais informações, se vocês, né, têm o interesse, procure o Jadilson, o pastor, né, para vocês estarem por dentro aí. Então, vagas limitadas. E do dia 27 até o dia 29 de maio na Chácara Moriá. É sempre lá que acontece, né? Então, é benção. Eu nunca participei ainda, Deus sabe de todas as coisas. Mas, né? O Senhor sabe de tudo e eu creio nisso. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus por estarmos mais aqui num domingo, no nosso Celebrações de Vida. Hoje mais especial porque nós estamos reunidos em volta da mesa, né, do Senhor. Amém. Em volta da mesa do Senhor, como Jesus Cristo diz, né, a revelação que o apóstolo Paulo teve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26. Façam isso em memória de mim, né? Essa é a única maneira pela qual Jesus pediu para ser lembrado pelo seu sacrifício,
pela sua morte. Amém, meus amados? Então isso é uma coisa extremamente importante, tem um significado muito poderoso, porque a ceia é a segunda ordenança que Jesus Cristo deixou para a igreja, né? Tenho ensinado ao longo desses muitos anos que Jesus Cristo mandou a igreja fazer somente duas coisas: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Essa é a primeira ordenança, certo? E a segunda ordenança é a Santa Ceia, a ministração da ceia. Então, meus queridos, tudo mais que a igreja faz é tudo coisa humana, amém? Então, o que Jesus mandou a igreja fazer mesmo é discípulos, ensinar, discipular, batizar, né? E ensiná-los a obedecer, a guardar e obedecer a palavra dele e participar da mesa da comunhão com ele, amém? Então, hoje é um dia especial para nós, né? Estamos ainda com grande alegria no nosso coração pela noite de ontem, né? O encerramento da mentoria da mesa, onde nós sentamos em volta da mesa. Que coisa maravilhosa, amém, meus amados? Amém? Quantos aqui estão realmente muito contentes com isso? Digam amém. Amém? Os irmãos viram que coisa maravilhosa? Nós podemos glorificar a Deus com coisas simples, amém, meus amados? Deus, Ele não quer de nós coisas espetaculares, Ele quer de nós coisas simples, amém? Como Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo também é muito simples, amém? Então, grandes coisas Deus tem por nós, Deus já está fazendo e Deus ainda irá fazer grandes coisas por nós, amém, meus queridos? Vamos ficar atentos aí à agenda da semana da igreja, para estarmos envolvidos aí com a causa do Senhor, né? Uma coisa que eu quero convidar a igreja mesmo é a ser constante, amém, meus queridos? Nós não podemos ser assim uma igreja que num final de semana faz uma celebração maravilhosa, no outro final de semana todo mundo simplesmente some, né? Não, nós temos que ser constantes, meus queridos. Toda igreja que cresce, ela cresce pela sua constância, a sua perseverança, amém? E nós precisamos ser perseverantes na obra do Senhor, amém, meus queridos? Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos, né, pelos pratos maravilhosos. A comida estava muito boa, não estava, meus amados? Estava muito boa mesmo, né? E como na mesa de Cristo, os irmãos prestaram atenção numa coisa: na mesa de Cristo nunca falta, sempre sobra, amém? Amém? Então, ontem sobrou, amém, meus queridos? Sobrou. Então, isso é uma prova da provisão de Deus, da abundância de Deus sobre todos nós, amém? Realmente a comida estava maravilhosa. Agradecemos a todos que trouxeram, né? Todos que se empenharam em reservar um tempo aí do seu momento para fazer essa refeição tudo e nos servir com isso, né? Como também nós servimos os irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus queridos? Meus amados, esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas. Dízimos, meus queridos, não é uma questão de fé. Dízimo não é uma questão de pagar. Dízimo não é uma questão de, eu acho que eu vou entregar. Não, dízimo é uma questão de obediência. A palavra de Deus aqui é um imperativo: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Então, meus amados, o dízimo, ele é um ato de obediência, de fidelidade nossa a Deus, né?
E as ofertas aí é um ato generoso do nosso coração, certo? Então, por que nós entregamos ofertas ao Senhor? Porque nós somos servos úteis, né? Jesus conta uma parábola do servo útil e do servo inútil. Os dois fazem todas as coisas que o seu Senhor manda. Só que o que diferencia o servo útil é que depois que ele fez tudo que o seu Senhor mandou, ele de coração vai lá e faz alguma coisa a mais. Então Jesus fala que essa é a diferença. Então, entregar os dízimos é um mandamento. Quando nós entregamos os dízimos, nós não estamos fazendo nada mais do que obedecer ao Senhor. Quando nós não entregamos nossos dízimos, nós desobedecemos ao Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus, meus queridos, declara que a bênção está na obediência. Nós temos que obedecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, né? Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ok? Então quem tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é aquele que o ama. Nós podemos dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Mas se nós não obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós estamos contrariando a nossa profissão de fé que nós estamos fazendo, amém? Então, meus queridos, aqui no texto, eu acho extremamente importante isso aqui, que Deus fala assim: por vossa causa eu repreenderei o devorador. Meus amados, quando é que o devorador vem sobre nossas vidas? O devorador vem sobre nossas vidas quando nós não entregamos os dízimos. Aí o que acontece, meus amados? Nós não entregamos por achar que vai faltar em nossa despensa. Mas o que acontece? Aí começa pessoas na nossa casa ficarem doentes, aí batemos o carro estraga, aí tem que gastar um dinheirão com consertar carro, e aí estraga telhado da casa, aí todo mundo pensa que isso é natural. Não é natural. Isso são brechas que nós abrimos para que o devorador venha sobre nossas vidas. Então, quando nós não entregamos o dízimo fielmente, o devorador, Deus tira a proteção de nós, certo? E nós ficamos abertos à ação dos demônios devoradores. É por isso que vocês veem pessoas falam assim: não, nesse mês não vai dar porque eu tenho que pagar a conta, e no mês que vem a conta vai estar maior, e no outro mês a conta vai estar maior. Por quê? Porque o devorador entra e vai levando tudo, né? E o devorador, meus amados, ele só se combate com a fidelidade, com a entrega do dízimo. E a generosidade em nossos corações, meus amados, está ligada ao quê? Está ligado ao que nós queremos fazer para Deus de coração, amém? Então, lá em Lucas capítulo 6, versículo 78, diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quando você dá, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida. Sabe como que funciona isso? Você pega um cesto e você vai enchendo, né? A figura usada é essa daí. Você pega um cesto e você vai enchendo de trigo. Aí o que acontece? Quando ele está cheio, você dá uma sacudida, o que acontece? O cesto abaixa e você enche mais, amém? Então, Deus promete na sua palavra: quando você dá, vai ser dada a você boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, meus queridos, nós devemos entender esse princípio da palavra. Quanto mais fiéis e generosos nós formos, mais bênçãos de Deus nós teremos sobre nossas vidas. Quanto mais infiéis e desobedientes nós formos, mais dificuldades nós passaremos em nossas vidas, amém? Então, de acordo com a palavra de Deus, você pega seu dízimo, a sua oferta agora. Vamos orar e abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa e o Senhor tem provido todas as nossas necessidades. Nesse momento, diante da Tua palavra, Deus querido, nós queremos nos render à Tua palavra e declaramos a nossa obediência à Tua palavra, Senhor. Queremos entregar nossos dízimos, nossas ofertas, ó Deus bendito, generosamente, fielmente,
com alegria em nossos corações. Deus bendito, e que todas as bênçãos prometidas da Tua palavra se derrame sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Olha só, eu quero, antes de vocês virem à frente trazer, eu só quero ler esse texto para vocês aqui, do versículo 11, do versículo 10. Quero ler a parte assim, ó. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só o que Deus diz. Façam prova de mim, me obedeçam, sejam fiéis, e vocês vão ver se eu não abro as comportas dos céus e derramo bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Meus amados, nós temos que ser muito insensatos para não crer numa palavra dessa e não querer cumprir e obedecer uma palavra dessa, amém? Então, como a palavra de Deus diz, Deus ama quem dá com alegria. Vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas até o altar do Senhor. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração. És o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Glória a Deus, amém, meus amados. Quero chamar as crianças agora, vamos estar orando por elas, que elas descerão para o culto infantil. Maravilha, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos as crianças, porque como diz a Tua palavra, das tais é o reino dos céus, ó Deus bendito. Abençoamos as suas servas que irão ministrar as crianças, que seja um tempo de amor, de aprendizado, de alegria, de celebração e de revelação da pessoa de Jesus Cristo no coração de cada criança, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos, no Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao versículo 26. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Meus amados, eu quero meditar com vocês aqui nesta noite a palavra que tem por título A Santa Ceia e a Visão da Essência de Cristo. Nós vamos meditar acerca do momento em que Jesus ministrou aos seus discípulos sobre como a ceia deve ser celebrada pela igreja, como o corpo de Cristo e como a ceia declara os propósitos divinos à igreja em relação à sua missão no mundo. Meus queridos, o ensinamento da ceia é importante para a saúde da igreja. Eu afirmo que sim, pois o discernimento equivocado por parte de muitos cristãos acerca da celebração da ceia tem prejudicado a vida espiritual e mental de muitos filhos de Deus. Em relação a isso, nós acabamos de ler, esse texto aqui, e nos versículos 29 e 30 aqui, Paulo ele relata, o que a atitude indiferente, o que a atitude apática e o que a falta de temor ao Senhor no que se refere à ceia pode ocasionar às pessoas, Ele fala que todos devem participar da mesa com discernimento, com entendimento, porque há muitos que comem e bebem o sangue do Senhor sem discernir o corpo, e eles o bebem para a sua própria condenação. E Paulo continua dizendo que há consequências de pessoas que se enfraquecem na fé. É interessante, meus queridos? Talvez alguns conceitos em nossas vidas precisam ser mudados com relação ao enfraquecer da fé de muitos cristãos. Então, muitos de nós temos assim que as pessoas se enfraquecem na fé porque elas não gostaram de alguma coisa que foi feita na igreja, porque elas não gostaram de algo que o pastor ou o presbítero falou, porque eles não gostaram de alguma atitude de algum líder de ministério ou de algum diácono da igreja. Aí a pessoa se esfriou, ficou fraca na fé, se escandalizou e não voltou mais na igreja. Nós temos o entendimento que as coisas são assim, só que a palavra de Deus, meus queridos, fala sobre outro entendimento. Aqui no texto da ceia, o apóstolo Paulo fala recebendo a revelação de Jesus Cristo, porque no versículo 23 ele fala assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando a vocês. Então isso aqui ele recebeu de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo agora está dizendo quais são os movimentos da ceia e o que acontece quando nós lidamos de maneira temerosa com a ceia do Senhor, com a mesa do Senhor, certo? Então ele fala aqui que alguns ficam fracos espiritualmente, ficam doentes espiritualmente e até fisicamente, e alguns outros dormem, ou seja, alguns outros morrem por participar da mesa do Senhor de qualquer maneira, sem temor, sem entendimento e não discernindo a mesa do Senhor. Então preste atenção, nós achamos que as pessoas enfraquecem na fé por algum problema que elas estiveram com o pastor da igreja, ou com a igreja, ou com alguma liderança na igreja. Para Jesus Cristo, as pessoas se enfraquecem na fé por não lidarem direito com a mesa dele, por não terem temor com o sacrifício dele, por não respeitar a memória dele. Então, Cristo, ele traz um outro entendimento. Nós não podemos, meus queridos, vivermos esse tipo de vida na igreja, cheio de autocomiseração, cheio de
de autopiedade, ou seja, ai, falaram isso, eu fiquei chateado, ai, falaram isso, eu me magoei, falaram isso, eu me entristeci. Meus amados, a igreja é de Cristo, nós estamos aqui para servir a Cristo, nós estamos aqui para cultuar a Cristo, nós estamos aqui para amar a Cristo, nós estamos aqui para obedecer a Cristo. E todas as coisas que acontecem, meus queridos, no meio da igreja, todos são matéria-prima para Deus moldar nosso caráter, nosso amor, nossa paciência, nossa perseverança, nossa humildade também. Vocês já pensaram que coisas que acontecem na igreja, Deus permite que aconteça conosco porque Ele quer que nós sejamos mais humildes? Aí Ele permite que alguma coisa aconteça na igreja que fira o nosso orgulho. Porque Ele quer ver como que nós vamos reagir, se nós vamos reivindicar o direito. Não poderiam ter feito isso comigo. Não, isso não se faz. Se a gente se levanta assim, é porque nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos dando valor à nossa carne e não à humildade de Cristo. Então, meus queridos, prestem atenção numa coisa. Deus, Ele é especial em promover situações no meio do seu povo para trabalhar no caráter do povo. Se temos dificuldade de amar, Ele vai colocar pessoas extremamente difíceis de se amar na nossa frente. Sabe por quê, meus amados? É fácil você amar com quem você se dá bem, não é? Agora quero ver nós amarmos aquelas pessoas que a gente não vai muito com o estilo delas, não. E Jesus Cristo fala assim: amai os vossos inimigos. E aqui dentro da igreja nós não somos inimigos de ninguém, nós somos todos irmãos, amém? Nós não chegamos no nível de inimigo, mas a igreja mesmo assim promove inimizades, né? Então, meus queridos, eu quero trabalhar com vocês nesse domingo de ceia, uma mensagem pastoral, que os conceitos de Cristo a respeito das pessoas esfriarem, enfraquecerem, ficarem enfermas e até morrerem, não tem a ver com as pessoas da igreja, tem a ver com Ele. Tem a ver com a maneira como as pessoas tratam a mesa dele. Tem a ver como que as pessoas colocam a mão no pão e no cálice. Pessoas que colocam a mão no pão e no cálice tendo ódio de outras pessoas, com barreiras, com problemas com outras pessoas, então ela está colocando a mão no pão indevidamente, sem discernir aquilo que está acontecendo. Porque nós não podemos chamar Deus de meu Pai, certo? E achar que Deus é meu Pai, não, mas não é Pai daquela outra pessoa da igreja que às vezes eu nem considero como irmão. Meus amados, Deus é o Pai de toda a família da igreja. Ele é Pai de você e Ele é Pai daquele irmão que você não gosta. Ele é seu Pai, mas Ele é Pai daquele irmão que você não faz a mínima questão de cumprimentar. Agora, como que você acha que Ele vê a nossa atitude em relação aos filhos dele? Nós sendo filhos dele. Mas eu quero trabalhar uma outra questão maior aqui. Prestemos muita atenção aqui aos dois adjetivos mencionados por Paulo, né, aqui em 1 Coríntios 11, 29 e 30. Ele fala assim: doentes e fracos. Há pessoas doentes e há pessoas fracas. Parece que o apóstolo Paulo menciona um caminho gradual que pode culminar com a morte como castigo, que está no versículo 29, né? Versículo 29, ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Veja o versículo 30 agora. Pois há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, ou seja, vários que já morreram. Por quê? Por não lidar corretamente com a mesa do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? E na Bíblia, meus amados, a morte pode significar duas coisas. A morte física, certo? A pessoa morrerá fisicamente, certo? A pessoa deixará de existir. Por quê? Porque não tratou com temor a mesa do Senhor, certo?
Então essa é a morte física. E a morte espiritual, que é o quê? É o afastamento de Deus e de um estilo de vida que agrada a Deus e que somente Ele pode sustentar. Então, meus queridos, quando as pessoas se afastam da igreja, certo? E elas vão por um caminho de esfriamento e voltam a praticar os seus antigos pecados e voltam a se envolver na lama novamente, elas estão a caminho da morte espiritual. E ninguém vai conseguir reverter esse processo, a não ser que a pessoa se arrependa, caia em si e volte para Deus. Isso aqui também tem que modificar a visão da igreja e a percepção da igreja de como lidar com pessoas que se afastam da casa de Deus e se declaram inimigos da igreja de Cristo. Porque quando as pessoas começam a usar termos, eu não volto mais lá, eu não quero saber mais de lá, ela não quer saber mais dos irmãos da igreja, elas não querem mais saber de Deus. Porque a igreja não é minha, a igreja não é de nenhum de nós. A igreja é de Cristo. Quando a pessoa fala assim, eu não volto mais lá, ela está dizendo, eu não volto mais na igreja de Cristo. Então, igreja, eu quero que vocês cresçam, amadureçam na fé e amadureçam o entendimento de vocês a respeito dessas questões. Nós não podemos ficar, certo, colocando as mãos em coisas que Deus está tratando. Nunca coloque a sua mão em alguma situação que Deus esteja tratando. Às vezes você vai ajudar alguém e a sua ajuda não é o melhor. Sabe por quê? Porque a pessoa está naquela situação por causa da sua desobediência. A pessoa está vivendo aquela circunstância difícil por causa da sua rebeldia. A pessoa está sofrendo males na sua vida e na sua casa por teimosia. Então, meus queridos, nós temos que ter muito discernimento até sobre como orar. Porque como que você vai pedir para Deus fazer algo se é Deus quem está realizando algo ali? E o que está acontecendo é exatamente o que Ele quer que aconteça. Porque a pessoa se rebelou contra Ele, a pessoa virou as costas para a igreja dele, a pessoa virou as costas para os irmãos, a pessoa não tratou a ceia da melhor maneira, e a pessoa vive se enredando em pecado, de prostituição, de vício, de mentira, de rebeldia. Jesus afirmou que aqueles que perseverarem até o fim, esses é que serão salvos. Serão salvos do que, meus amados? Preste bem atenção. Esse texto aqui, certo? Muitos confundem com a salvação eterna. Não, esse texto, meus amados, está falando que os que perseverarem até o fim serão salvos da presença da maldade humana e da malignidade de Satanás. Então, meus amados, as pessoas que não perseveram na casa do Senhor, as pessoas que não perseveram em sentar à volta da mesa do Senhor com temor e respeito e responsabilidade, essas pessoas, meus amados, elas ficam expostas a toda a ação do diabo. Eu li para vocês aqui na ministração dos dízimos e das ofertas, que Deus fala assim, que quando nós não entregamos o nosso dízimo fielmente na sua casa, o que Ele faz? Ele retira a proteção de nós e nós ficamos expostos aos demônios devoradores. Aí Ele fala, quando você trouxer o dízimo na minha casa, eu repreendo o devorador. Ou seja, meus amados, devorador só se repreende com fidelidade, com obediência, com a prática da palavra de Deus. Além do mais, meus amados, Jesus disse, olha, preste bem atenção nisso, igreja, isso aqui é muito forte. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21,
que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Vou repetir. Nem todo, está aí, né? Todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Igreja em Almirante Tamandaré. Creiam nisso, porque isso é Ele que falou. Ele está dizendo que nem todos que estão na igreja chamando Ele de Senhor entrarão no reino, certo? Mas quem é que entrará no reino? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém, meus amados? Irmãos, quem entrará no reino? Aquele que faz a vontade do Pai eterno. Vou perguntar para vocês e vocês respondam. Amém? Meus irmãos, quem entrará no reino? Amém? Então preste bem atenção, meus queridos. Não se impressiona com plataforma não, viu? Não se impressiona com um monte de gente cantando, dançando, pulando, ou profetizando, ou revelando. Porque Jesus diz que nem todo aquele que chama Ele de Senhor vai entrar. Porque há muita gente cantando nos púlpitos, há muita gente tocando nos púlpitos, há muita gente pregando nos púlpitos, há muita gente servindo nos ministérios que não fazem a vontade de Deus. Elas fazem a vontade delas, a vontade da carne delas. É o desejo delas de serem vistos, de serem aplaudidos, de serem reconhecidos. Elas vivem para isso. E se na igreja alguém não faz alguma coisa que elas gostam, elas mudam de igreja. Mudam de igreja. Mudam de igreja para ir aprontar em outra igreja. Entendendo? Para ir dar problema em outra igreja. Meus queridos, nós estamos na igreja para servir a Cristo. Amém? Amém, meus amados? Amém? Mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui, meus queridos, é a visão da essência de Cristo. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, voltemos lá nele. Eu quero que vocês guardem essa parte aqui, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Jesus na noite em que foi traído, isso aqui revela, meus amados, a visão que as pessoas têm de Jesus, certo? Por isso que eu coloquei o título da mensagem, a Santa Ceia e a visão da essência de Cristo, certo? Judas, o personagem em destaque nesta meditação, não foi perseverante para com os ensinamentos de Cristo. Ele interpretou mal a pessoa de Jesus Cristo durante todo o tempo que ele andou com ele. E portanto, Judas viveu mergulhado em uma escuridão mental, certo? Enquanto ao lado do Mestre. Meus amados, Jesus procurou em Jesus os seus interesses e não os de Deus. Judas procurou em Jesus a sua vontade e não a vontade do Pai. O curso da sua vida, da vida de Judas, foi marcado pelos adjetivos mencionados por Paulo: doente e fraco, os quais o conduziram à morte, no caso dele que foi suicídio, e a eterna separação de Deus, né? Ele procurava em Jesus um modelo de líder que não correspondia ao caráter do Mestre Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas sobre a Santa Ceia e a visão da essência de Cristo. Primeira coisa é: qual o tipo de igreja ou de Jesus que você procura? Qual é o tipo de igreja ou de Jesus que você procura? As igrejas, meus amados, elas têm, em nosso país, elas têm aumentado em grande número. E é comum nós encontrarmos ideias e mais ideias sobre como as igrejas deveriam ser.
esteticamente, liturgicamente, as suas práticas, né? E o seu modo de pensar no mundo atual. Infelizmente, por não recorrerem às escrituras sagradas, como a história da igreja, muitos métodos adotados hoje por muitos líderes mais confundem do que esclarecem o Evangelho de Jesus Cristo. E a própria missão da igreja em relação ao mundo. Tristemente, muitos procuram o formato e não o conteúdo. Qual é o formato da igreja? Olha, uma igreja grande, bonita, pintada, arrumada, com todas as coisas em ordem e tal. Mas qual é o conteúdo que tem lá dentro? O que de palavra é ministrado? O que é ensinado? O que é pregado? O que é discipulado? O que é realizado? Sem conteúdo, meus amados, as pessoas acabam se envolvendo em uma fé morta e sem valor para Deus. Uma fé baseada somente em palavras, não em atitudes, não em comportamento, não em mudança e transformação de vida. O resultado disso é que não há transformação real de vida. Não há confissão de pecados. Ou seja, meus amados, as pessoas estão entrando nas igrejas e continuando a fazer exatamente as coisas que elas faziam quando elas não conheciam Jesus. Elas mentiam quando não conheciam Jesus, continuam dentro da igreja mentindo. Prostituíam quando não conheciam Jesus, continua dentro da igreja prostituindo. Brigavam umas com as outras quando não conheciam Jesus, dentro da igreja continuam brigando e se estapeando dentro da igreja. Não tem transformação, não tem mudança. Então, meus queridos, confissão de pecados, igreja de Almirante, e vocês que estão me assistindo, há quanto tempo você não vê alguém vir confessar pecado dentro da igreja? Pelo contrário, é um tal de joga para debaixo do tapete. E vocês sabem o que é o pior, meus amados? O pior é os irmãos que se tornam cúmplices dos pecados dos outros. A palavra de Deus alerta, meus amados, que quando você sabe que o seu irmão está pecando, você sabe, você vê, você presencia, ele te conta, ele te confessa, e você encobre, você é tão pecador quanto ele. Porque você se torna cúmplice do pecado dele. Então hoje as igrejas não têm mais confissão de pecados. Mas a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados. Tiago 5,16 fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Meus amados, há muita gente doente na igreja com pecado oculto. E o problema da enfermidade dela são os pecados escondidos. Nós não podemos, meus amados, simplesmente ver nossos irmãos pecando e simplesmente fechar nossos lábios ou nossos olhos, como se nós não tivéssemos visto, como se nós não tivéssemos ouvido, e como se nós não fôssemos irmãos dele para dizer, para com isso, procura os líderes da igreja, confessa, abandona o seu pecado, senão você vai morrer. É isso que vai acontecer, isso que Paulo falou aqui, meus amados, o salário do pecado é a morte. Alerta antes que morra, porque depois que morrer, espiritualmente, pode ver, meus amados, tem pessoas que podem ter certeza de uma coisa, vocês nunca mais as verão aqui dentro da igreja, porque elas já morreram espiritualmente, e correm sérios riscos, segundo a palavra de Deus, de morrerem fisicamente também por causa do pecado deles. Por causa do pecado deles. Quando mencionei que muitos buscam mais o formato do que o conteúdo,
Eu me refiro aos inúmeros comentários que nós vemos de muitos cristãos. Quais são os itens que eles escolhem para buscar uma igreja? Não é uma numeração ordinária, amém? Apenas itens. Muitos buscam uma igreja que seja muito legal e agradável. Ou seja, uma igreja que não perturba ele, que ele pode continuar com seus pecadinhos, que ninguém vai falar nada para ele, que o pastor não vai perguntar como que está a vida dele, que os pastores não vão nem se interessar o que ele faz o dia da semana, aonde ele faz, o que ele faz no trabalho, o que ele faz na escola, o que ele faz na vizinhança. Então, muitas pessoas querem uma igreja assim, uma igreja legal e agradável. Amém? E eu quero aquele vídeo lá, eu vou colocar aí. Você consegue mandar esse vídeo aí para o multimídia, por gentileza? Vou colocar um vídeo aqui no final da pregação. Amém? Para os irmãos. Certo? Que seja muito legal e agradável. Outros buscam igreja que tenha boa sonorização e um palco artisticamente bem iluminado, com iluminação, uma sonorização legal, instrumentos de primeira. Então muitos buscam uma igreja assim, é aqui que eu vou ficar. Outros buscam, meus amados, uma igreja que tenha a mente aberta e não preconceituosa. Ou seja, para eles mente aberta e não preconceituosa é uma igreja que não fale sobre pecado. É uma igreja que não confronte pecado. É uma igreja que as pessoas entram, certo? E saem, e aí saem e vão. Olha, meus queridos, eu falo isso que é pesquisa comprovada. Certo? De pessoas que frequentam igrejas, certo? Que termina o culto de domingo, elas saem da igreja e vão fazer programas. São membros da igreja, dão dízimo na igreja, os pastores sabem e fazem vista grossa. Por quê? Porque estão dando dinheiro lá. Mesmo que seu dinheiro seja de pecados, de imoralidade, de prostituição. Pessoas que frequentam a igreja como religiosos, mas na semana a vida profissional deles, a vida familiar deles, contaria totalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Então tem muita gente que quer uma igreja assim, uma igreja mente aberta e não preconceituosa. Uma pessoa que tem uma aparência moderna, uma igreja que tem uma aparência moderna. Uma pessoa que tem uma banda moderna sincronizada com a música e ritmos bem atuais. É que alguns querem uma igreja que seja um pronto-socorro. Os irmãos já prestaram atenção? Você quer vir gente para a igreja, é bater a enfermidade na família. Né? Ficou doente, corre para a igreja. Sarou, toca viver a sua vida novamente longe de Deus. Então, meus queridos, muitos buscam a igreja como um pronto-socorro. Muitos querem uma igreja que inspire alegria, festa e não tristeza e medo. Ou seja, eles querem um playground, né? Eles querem um lugar para se divertirem, né? Para promover a felicidade e não um lugar para servir e adorar a Deus. Então, meus queridos, qual é o tipo de igreja que você procura? Nós cantamos uma música aqui, né, no nosso adoração, que eu só quero ver Jesus. Quando você vem na igreja, você vem para quê? Nós precisamos vir na igreja para ver Jesus, para adorar Jesus, para honrar Jesus, para dar a glória a Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Segunda coisa, o modo como você vê a Jesus determina como serão suas decisões e até o seu destino final. Repita comigo: o modo como eu olho Jesus determinam as minhas decisões e o meu destino final. Paulo fala: porque o que eu recebi do Senhor na noite em que ele foi traído. Meus amados, Paulo compartilhou os ensinamentos de Jesus. Ele não os mudou em nada, ele não distorceu em nada os mandamentos de Jesus Cristo.
Ele passou os ensinamentos de Jesus fielmente à igreja de Corinto. Ele viu a Jesus como Senhor, ele viu a Jesus como eterno, aquele que nunca muda, mas que sempre é, que sempre existe e que sempre está. Amém, meus queridos? Paulo não viu a forma, mas a essência de Jesus. Ele não o viu como gostaria de vê-lo, mas ele viu Jesus como Jesus Cristo é. Nós não podemos vir na igreja, meus amados, com uma imagem de Jesus Cristo, aí eu quero ver Jesus assim, não. Nós temos que vir à igreja para ver Jesus exatamente como Ele é. Paulo não viu a forma, mas viu a essência de Jesus. Porém, o que Judas viu? Judas viu Jesus Cristo de que forma? Judas viu Jesus como um político, como alguém que libertaria Israel de Roma, como um grande líder, não como um cordeiro. Quando Jesus fala que vai morrer na cruz, Judas se decepciona, porque Judas queria um libertador, e agora o libertador dele diz que vai morrer crucificado numa cruz, humilhado. Aí que acontece, meus amados, insatisfeito com o Jesus Cristo verdadeiro, o que Judas faz? Vai lá e o trai. Então, meus queridos, quando é que nós traímos a Jesus Cristo? Quando nós temos uma visão errada a respeito dele. Quando nós criamos uma ilusão a respeito de Jesus Cristo. Ok, meus amados? E para caminhar aqui para o final da mensagem, eu quero completar aqui, tinha mais coisas, mas o nosso tempo corre muito. Terceira coisa, repita comigo, a correta celebração da ceia. Abre os meus olhos à realidade do meu compromisso com Jesus. Eu não vou nem comentar o conteúdo desse ponto com vocês. Eu vou encerrar fazendo somente um paralelo. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús. E Jesus se aproxima deles. Eles não sabem que é Jesus. Certo? E aí, eles, Jesus, entra na nossa casa para comer com a gente. Jesus entra, eles colocam a mesa, e aí Jesus vai falando as coisas para eles, e diz que na hora que Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos. Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou e partiu o pão. Jesus parte o pão para os discípulos de Emaús, eles têm a revelação de Jesus. Jesus parte o pão para Judas e Judas não tem a revelação de Jesus. Na igreja há muitas pessoas que Jesus parte o pão e elas compreendem quem é Jesus. E há muitas pessoas na igreja que Jesus parte o pão e eles não reconhecem Jesus. E eles, a semelhança de Judas, traem Jesus. Traem Jesus como? Desobedecendo a sua palavra, envergonhando a sua igreja, escandalizando o seu povo, fazendo tudo aquilo que não o agrada. Olha só que coisa, meus amados. Lá em Lucas 24, 30 e 31 está a citação dos discípulos, né?
partindo o pão e dado graça, tiveram seus olhos abertos. Nesse mesmo texto é dito que a noite vinha chegando, meus queridos. Os 2 discípulos estavam abandonando Jesus. Eles também estavam traindo a Jesus. E o que Jesus fez? Já sentado à mesa, abençoou o pão que iriam comer. Então naquele momento seus olhos abriram e eles deixaram de vê-lo como um viajante para enxergá-lo como Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que havia morrido, ressuscitado por eles. Voltaram e contaram fielmente aos demais discípulos tudo o que lhes havia acontecido. Judas estava traindo Jesus, e o que o mestre fez? Partiu o pão, deu graças ao Pai e também deu ao Judas. Olha, interessante, quando você vai lá no texto dos evangelhos, Jesus senta à mesa com eles e Jesus fala assim: na verdade, esta noite um de vocês vai me trair. Ele avisa. Ele sabia que era Judas. E aí o pessoal fica assim, já pensou o burburinho ali entre os 12 discípulos? Quem é? Será você? É você, Pedro, não é você? Você. Aí Jesus fala assim: aquele a quem eu der o pedaço de pão, esse é o que vai me trair. Jesus parte o pão e entrega o pedaço de pão para Judas. E Judas não tem a revelação de quem ele é. E Judas sai dali para trair Jesus Cristo. O Senhor Jesus deu a Judas o que ele sempre desejou. Ou seja, Judas nunca quis a natureza pura de Jesus. Ele queria Jesus com outro sabor. Judas nunca desejou a Jesus como ele é. Mas ele queria um ser mais maleável, né? Que desse gosto ao seu paladar interesseiro e egoísta. Há muitas pessoas dentro das igrejas que querem um Jesus mais manso, mais macio, mais agradável ao seu gosto, ao seu paladar, ao seu jeito, à sua vontade. O texto bíblico diz, e isso é forte, que Satanás entrou na vida de Judas, naquela hora. Isso é forte. Ele foi inteiramente dominado pelo diabo. Ele foi plenamente possuído por ele. E a noite da sua alma se transformou em densas trevas, tornando-se assim semelhante àquele que sempre o influenciou e a quem ele sempre se submeteu, o diabo. Há muitas pessoas que estão sendo influenciadas, estão se submetendo ao que o diabo dita. E elas fazem exatamente o que o diabo manda elas fazer. Tá aí o vídeo? Vamos soltar o vídeo então, por gentileza. A vida dele não é boa, o trabalho dele não é bom, ele está doente, e ele vem atrás de carinho, e está tudo bem dar carinho para ele, entende? Está tudo bem chegar aqui, dar um beijo, um abraço, um aconchego, está tudo bem. Está tudo bem chegar perto do Júnior e dizer: meu, vamos trabalhar juntos. Olha, eu vou passar na sua casa, eu vou colocar você num grupo de WhatsApp, que eu vou mandar várias mensagens devocionais para você. Está aqui o celular do pastor, olha, ele vai mandar devocional para você também. Olha, vamos tomar um açaí de vez em quando, está tudo bem. E enquanto eu envolvo ele nesse carinho que está tudo bem, vem cá. Não, você vem? Vem cá. Isso. Nós fazemos isso aqui com o Júnior. Isso. Você não se força não. Nós vamos só te carregar, tá bom? Isso. Fica debruçado na gente aí. Abraça ele. Esse é o Júnior. Ele está aqui no culto, ok? Ele está aqui todos os cultos.
Mas os meus cachorro-quentes, os meus beijos, os meus abraços, as minhas conversas no WhatsApp até de madrugada, a minha amizade, a minha afeição por ele, ele volta todo culto, porque eu trabalho para que ele volte todo culto. Todo culto ele está aqui. Porque eu me desgasto, eu amo, eu visito. Se ele precisar de algum dinheiro, eu faço uma vaquinha, logo a gente paga um dinheiro para ele. Mas o importante é ele estar aqui. Mas será que todos os dias eu vou poder estar aqui? E o dia que eu soltar o Júnior? O que ele vai fazer? Eu não estou dizendo que amar e ter carinho pelas pessoas é errado. Eu estou dizendo que ninguém pode ser nutrido na vida cristã desse jeito. Você não está cuidando, você está matando. Um braço numa tipóia perde o movimento. Se o Júnior ficar aqui na igreja 3 meses assim, ele desvia de um dia para a noite e nunca vai saber quem é Jesus. Porque eu trouxe ele para o próximo culto e não trouxe ele para a eternidade. Você é alguém que está aqui por quem? Você está sentado aqui por quem? Você veio assistir esse culto? Quem foram as pessoas que se esforçaram para você estar aqui hoje? Louve a Deus por elas, mas dispense-as. Se vierem, amém. É assim que a igreja trata. Mimando, que não está errado mimar, mas chega uma hora que tem que cortar. Vou te mostrar como Deus trata. Deita aí. Deus olha para o Júnior. O Júnior fala: eu vou para a igreja arrebentado. Assim ele está na alma, assim ele está no espírito, assim ele está, uma vítima. Arrebentaram comigo, meu trabalho, minha vida, minha rotina, meus filhos, tanta coisa, pastor, eu não aguento mais. Olha o que fazem comigo, olha, essa semana só Deus na minha vida. Deus vai falar comigo, Deus vai me amar, Deus vai fazer como aquele voluntário faz, me dá um beijo, um abraço, um cafuné. Sabe o que Deus fala em Jeremias? Deus olha para o profeta Jeremias, olha para uma nação que está querendo ser vítima, e Deus fala o seguinte: preste atenção e abra bem seus ouvidos. Deus olha para ele e fala: eu não falo a homens caídos, põe-te em pé e eu falarei contigo. A Bíblia nos ensina que Ele não é Senhor de coitados e vítimas, Ele é Senhor de senhores. Ele não é rei de vítimas, Ele é rei de reis. Deus não fala a homens caídos. Vítimas não levantam porque esperam que alguém seja suas pernas, que alguém se retrate, que alguém perdoe, que alguém venha, que alguém mande um e-mail, que alguém venha aqui na porta da minha casa dizer que aquilo era mentira, e enquanto alguém não se movimentar por mim, eu não levanto. Culpados como Davi se levantam porque sabem que Deus só fala com homens que se erguem. Se você é uma vítima, vai viver a vida inteira através de esmolas humanas, esmola de carinho, afeto, e é por isso que não vai parar em igreja nenhuma, não vai parar com namoro nenhum, não vai parar em empresa nenhuma, porque você nunca vai fazer nada e vai sempre esperar que façam por você. Mas se hoje eu sou o vilão, eu sei que não é ninguém, sou eu mesmo que me ergo para o meu Deus, e a hora que eu me ergo e digo: Senhor, eu pequei, Ele vai dizer: você está de pé, então agora eu te devolvo a coroa, te devolvo o anel, te devolvo a roupa, porque você é um homem segundo o meu coração. Não é o cair, é o levantar. O que você escolhe fazer com o seu poder? Novo, essencial, único. Amém, meus amados? Amém? A igreja não é um lugar de mimar as pessoas. A igreja é um lugar de se pregar o evangelho de Jesus Cristo e mostrar quem é Jesus Cristo em sua essência. E convidar as pessoas a andar em obediência a Ele como Ele é. Vocês viram que forte? Deus, Ele não fala com pessoas caídas, vitimizadas. Deus fala com pessoas que se colocam em pé. Amém? O que Deus falou para Ezequiel? Põe de pé e eu falarei contigo. Amém, meus amados? Então, meus queridos, qual é a sua visão da pessoa de Cristo? Hoje nós estamos em volta da mesa. Esse é o momento que nós temos para nós fazermos isso em memória dele e de nós assentarmos em nosso espírito qual é a visão que nós temos de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo dele. E eu tenho insistido isso com vocês, e eu quero que vocês guardem isso no espírito de vocês. Sempre quando houver algum mal, sempre o mal é contra a pessoa de Cristo. Não tem a ver com as pessoas, porque a igreja é o corpo de Cristo.
Ele é o cabeça da igreja. Qualquer coisa contra a igreja é uma coisa contra Cristo, contra quem Ele é, contra a pessoa dele. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Quero que você tenha agora um tempo com Deus, com o Espírito de Deus, a respeito de qual é a visão que você tem de Jesus Cristo. Amém? Viram que forte a palavra desse pastor, né? Isso não é apenas um vídeo, isso é um culto. Um culto extremamente esclarecedor do que nós estamos fazendo com as pessoas na igreja. Mimando-as, não ensinando-as a amar a Jesus, mas ensinando-as a ficarem independentes emocionais de nós mesmos, para que nós possamos carregá-las. Então há pessoas que não querem pagar o preço de servirem a Jesus, de renunciar seus pecados, seus desejos, suas vontades, seu egoísmo. Elas querem que a vontade delas continue a ser feitas, até dentro do corpo de Cristo. Que nós nos afastemos disso. Amém. Aproveitando esse momento aqui, enquanto os irmãos meditam aí na palavra de Deus, vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Amém. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu és adorado para sempre. E hoje nós tivemos a revelação da tua pessoa, do teu caráter, do que é o Senhor para a tua igreja, Senhor. Espírito de Deus, imprime essas verdades no espírito dos teus filhos. Que essas verdades possam se tornar vida, prática, obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a consagração da mesa do Senhor. Que todos aqueles que participarem da tua mesa possam fazê-lo com discernimento, com entendimento e com alegria também. Alegria de serem amados, perdoados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Que todos os benefícios do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a salvação, a cura espiritual, a cura física, a cura emocional e as bênçãos provisionais de Deus se derrame sobre todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode participar da mesa do Senhor todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus. Amém. Como é o nosso hábito, os irmãos venham pelos corredores laterais e voltem pelo corredor central. Vamos nos servir da mesa do Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
Amém. Vamos colocar em pé. Paulo diz em 1 Coríntios 11:23, porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos em memória de Jesus. Em trevas se encontrou o Filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Deus eterno. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos em memória de Jesus. Aleluia. Você pode render graças ao Senhor. Senhor, te louvamos, te adoramos e te rendemos graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Te agradecemos por esse momento sublime, maravilhoso, onde pudemos, ó Deus querido, cear com o Senhor, ó Deus bendito. Que todas as tuas bênçãos, a tua graça, Senhor, as tuas misericórdias se derramem sobre a tua igreja, sobre o teu povo, abençoando-nos e fortalecendo-nos por privilégio tão tremendo de poder participar da tua mesa, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de nós ministrarmos a bênção, nós vamos interceder pela Séfora. Séfora, ela é irmã da Raquel, né, que é um casal que estão caminhando com a gente lá no Boa Vista, né, e ela está grávida, e ela foi internada agora com pressão alta, né, e nós cremos no poder de Deus, amém, meus amados? O nome dela é Séfora. Vamos orar por ela, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos, ó Deus amado, no poder da cruz de Cristo, no poder de cura da cruz de Cristo. A tua palavra diz que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, Senhor. Nós oramos pela Séfora agora, Senhor, levantamos um clamor para que, ó Senhor, o Senhor envie, ó Deus amado, uma palavra de cura, de restauração sobre ela agora, naquele hospital, Senhor bendito. Ó Deus, restaure a saúde dela, fortalecendo, ó Deus eterno, pelo poder, ó Deus amado, pela autoridade do nome de Jesus que nós oramos, crendo, declarando, profetizando a cura da Séfora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Cumprimento a pessoa que